Eu quero compartilhar com você nessa tarde um pouco daquilo que Deus tem nos permitido experimentar de crescimento e gestão de patrimônio e recursos e finanças e alguns princípios que têm norteado muito o nosso ministério como igreja local, mas também a minha vida pessoal, porque hoje você deve estar acompanhando o fenômeno de igrejas que crescem rapidamente. Cada dia mais você tem acesso a informações em redes sociais de igrejas que começaram há 2, 3, 4 anos e se transformam numa estrutura na qual nem sempre o potencial de gestão do pastor e da sua equipe conseguem acompanhar. E infelizmente, em muitos casos, é uma tragédia anunciada. Porque se você não tem os firmes fundamentos de uma gestão sólida, coerente e, acima de tudo, pautada pelos princípios da palavra de Deus, você pode colocar a perder aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos. E eu quero, nessa tarde, nesse tempo que temos, compartilhar com vocês como é que nós podemos ter uma administração que seja inspiradora e que multiplique tudo aquilo que vier às nossas mãos, porque essa é a vontade do Senhor. É como na parábola dos talentos. Aquilo que vem, Deus quer que nós multipliquemos. E quanto mais você multiplica, lembre-se da parábola dos talentos. Se você não multiplica, até aquilo que você foi confiado será tirado e entregue na mão de quem está dando certo. Porque as pessoas querem se envolver ministerialmente em coisas sérias, transparentes e que tenham uma gestão responsável. Hoje em dia, a igreja, graças a Deus, rompeu aquela bolha de um estereótipo de pessoas que não eram bem formadas. Você sabe muito bem que a igreja evangélica brasileira, infelizmente, era rotulada até talvez 2 décadas e meia atrás, como uma igreja a qual era composta de pessoas ignorantes. Mas Deus tem multiplicado o seu rebanho e tem trazido para a igreja pessoas competentes, capazes. E ninguém que é competente, capaz, responsável, gosta de participar de um ambiente onde não há competência, onde não há responsabilidade e onde não há transparência. Então, se você quiser fazer com que a sua igreja cresça e atraia pessoas que tenham uma visão de administração segura, você precisa mostrar para elas que você é digno dessa confiança, de que aquilo que tem sido confiado nas suas mãos é feito com zelo, é feito com responsabilidade e é feito com o devido cuidado e preparo. Então eu quero convidar você a orar e eu peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, porque esse é um tempo, acima de tudo, onde mais do que ouvir a minha voz, a minha oração é que você ouça a voz do Espírito Santo, falando ao seu coração, para que áreas da sua vida sejam reveladas e desvendadas. Talvez alguns bloqueios no seu coração, que você possa, enquanto nós falamos aqui, que o Espírito Santo de Deus chama a sua atenção para áreas que Ele quer te mostrar, a qual você pode melhorar, para que a igreja que você está como pastor responsável, ou membro de uma equipe, ou mesmo alguém que faz parte do ministério, possa multiplicar. Senhor, nós te damos graças por poder nessa tarde nos reunir aqui com o objetivo de aprender mais do Senhor e da Tua Palavra. Longe de nós querer apresentar algo que vem de nós mesmos, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Tudo que temos vem do Senhor. E pedimos que mais uma vez o Teu Espírito flua através de nós, para que as coisas que serão compartilhadas, cada princípio, cada verdade da Tua Palavra que será apresentada, sejam recebidas no nosso coração de maneira bastante agradável, para que os nossos olhos sejam abertos e a nossa vida seja desafiada a
mostrar-nos cada vez mais preparados para o muito mais que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nós assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei qual é a sua experiência, e nós não temos o tempo hábil para saber e tratar individualmente, porque no que diz respeito à gestão e administração de recursos do reino, há uma necessidade de você produzir um trabalho mais individualizado, porque há momentos, geografias, recursos, orçamentos diferentes. Alguns foram confiados com uma estrutura um pouco maior, outras com uma um pouquinho menor. Mas independente dessa realidade, há um conflito que todo pastor, todo líder à frente de um ministério, de uma igreja, carrega. Todos nós carregamos. Quer você admita esse peso ou não. É o peso de você cuidar daquilo que é de Deus e que Ele confiou nas suas mãos. E eu sei que há um reconhecimento, e isso vem até da nossa formação teológica, pastoral. Nós usamos o texto do Evangelho de João, onde Jesus dá uma palavra a Pedro, para que ele apacente as suas ovelhas. Então nós temos, na maior parte do tempo, um zelo maior, pastoralmente falando, no que tange o cuidado com pessoas. Mas falhamos, em muitos casos, em não reconhecer de que juntamente com o rebanho vem também a responsabilidade de gerar os recursos do reino. Deus confia nas nossas mãos pessoas, é verdade, mas as pessoas trazem para a casa do Senhor, para a manutenção dela e para o crescimento e para o avanço e expansão da mensagem das boas novas, recursos. E quanto mais pessoas vêm, os recursos chegam, a necessidade de estruturas, e você precisa pensar nisso. A verdade, ela é simples e ao mesmo tempo ela é bastante confrontadora. Nenhum líder pode avançar na sua administração se ela é feita de uma forma irresponsável. Se há algo que você precisa entender, que é necessário ser bastante intencional, é quanto à sua forma de planejar como você deseja chegar daqui 1 ano, 2 anos, ou quem sabe daqui um prazo maior. A Bíblia é clara, e eu quero que você, como esse é um workshop, eu preciso que você vá no texto comigo e abra a sua Bíblia. Há um texto de Provérbios capítulo 24, vá lá comigo por favor, conhecido por todos como o livro da sabedoria. E Salomão foi um grande administrador. Se há algo que nós não podemos questionar é sobre a capacidade de gestão e de administração de Salomão. Até porque ele recebe uma orientação de seu pai. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22. Quando Davi entrega os recursos que seriam usados para a construção do templo. Então veja o desafio de Salomão. Davi sonhava em construir um templo para o Senhor, mas o Senhor disse a ele: as tuas mãos estão sujas de sangue, então você não vai construir o meu templo, teu filho vai fazer. Mas Davi era tão apaixonado e era um gestor inteligente. Ele diz: bem, eu vou preparar recursos suficientes para ajudar o meu filho, para quando chegar o tempo de construir o templo do Senhor, ele tenha quantidade suficiente de bronze, de prata, de ouro, de madeira. E você tem ali a narrativa do primeiro livro das Crônicas, onde a quantidade daquilo que Davi coloca à disposição para um projeto futuro é apresentado. Mas quando há essa lista, Davi diz algo muito interessante para Salomão. E eu creio que ali Salomão tem uma revelação muito clara da responsabilidade que ele teria à sua espera. Davi diz assim: você já tem quantidade suficiente para os recursos na construção do templo. Mas o verso de número 14, se não estou enganado, diz assim: cuja quantidade podes aumentar. Então veja como
esse processo de Salomão o leva a esse texto de Provérbios 24, versículos 3 e 4. Ele diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem. Então há princípios aqui que Salomão entende, desde aquilo que ele aprende e ouve do seu pai, não só sobre a responsabilidade do rei de administrar pessoas e tudo aquilo que era o reino de Deus, a nação do Senhor, mas Salomão também entende a responsabilidade de ter uma gestão frutífera e multiplicadora. Deus quer que nós possamos mostrar de uma forma fácil de ser vista que aquilo que nos é confiado é administrado com o coração sensível à direção que vem de Deus e não somente do nosso ego. Há muitas coisas que pessoas constroem em termos de igreja que não é para a glória de Deus, é para a sua própria glória. E Deus não está comprometido em construir o seu reino. Deus tem compromisso em edificar o reino dele. Deus não vai dar dinheiro para construir o seu mundinho evangélico. Deus vai conferir recursos e riqueza e provisão para aqueles que entendem que tudo que é feito para a glória de Deus. Portanto, nessa visão que nós temos de gestão, há algumas coisas muito práticas, e eu vou entrar aqui, os slides, daqui a pouco eu não consigo ver o que está lá, mas eu espero que você veja, se não com os olhos, por revelação bíblica, que você tenha uma interpretação, e você consiga ver o que está escrito ali. Visão sem organização, escreva isso aí em algum lugar, não passa de emoção. Visão sem organização não passa de mera emoção. Eu conheço gente que tem só, pai, eu estou pensando aqui, e tem muita gente que entra naquele texto de Lucas capítulo 14, verso 28, lembra do que Jesus disse? Quem é que ao começar a construir uma torre, primeiro não faz o cálculo para saber se vai conseguir terminá-la? Eu já fui pregar em algumas igrejas, em que eu já voltei nela 5, 6, 7 vezes no intervalo de 10 anos. E elas continuam do mesmo jeito, e elas não avançam. Às vezes o pastor começou uma expansão, começou a cobrir algo ali, e não é porque o recurso não vem. Porque eu entendo da seguinte maneira: é óbvio que toda obra para expansão, nem todo mundo tem um recurso para você fazer de uma vez só. É muito difícil hoje em dia uma igreja que tem as responsabilidades de pagar as suas despesas mensais, e quanto maior a igreja, maior é a despesa, de você ter o recurso para fazer tudo de uma vez. Mas o que eu quero que você entenda nessa tarde é que há uma necessidade de você trabalhar com um planejamento, e você estabelece fases. Quem trabalha conosco lá na igreja, e vem muitos projetos, o pessoal da mídia vem com projeto, o pessoal do som vem com projeto, o pessoal para expansão de classe, prédio, vem com um projeto, e eu costumo dizer para eles: olha, dividam o projeto em fatias, e nós vamos entender como é que nós podemos progredir fase a fase. Então o projeto ele é pensado, depois de ser reconhecido como uma direção de Deus para nós como igreja local, para que nós não caiamos naquela frustração de querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque não é a realidade da maioria. Tem uma pessoa na Bíblia que tem a sua história misturada com um processo de reconstrução, que é Neemias. Neemias nos ensina de que Deus nos leva a um ambiente aonde podemos ser usados não só para inspirar as pessoas a encontrar novamente ânimo, força e encorajamento para prosseguir, mas também a liderança para levantar a estrutura do lugar. É preciso e é possível, e eu tenho descoberto isso durante o meu ministério,
dos seus mais de 30 anos já, que é possível você ser profundamente espiritual, como ouvimos aqui o pastor Marciano afirmar, e extremamente estratégico ao mesmo tempo. É possível. Há momento de se orar, mas há momento de se planejar. Há momentos em que você coloca as suas necessidades diante do Senhor, mas Deus te deu algo a mais além do que os seus joelhos para dobrar. Deus também te deu uma cabeça para pensar. Porque tem gente que só dobra o joelho, mas não pensa. Tem gente que só dobra o joelho, mas não faz conta. Tem gente que dobra o joelho, mas não busca administrar de uma forma coerente com a sua realidade. Então a primeira coisa que eu quero, eu acho que esse é o primeiro slide que está lá, anote aí por gentileza. Gerencie o patrimônio com visão e responsabilidade. Vá comigo ao texto de Neemias, capítulo 2. Eu quero que você vá comigo ao texto de Neemias, capítulo 2, porque o texto, eu vou abrir aqui, que eu acho que é mais fácil de eu ler, que essa letra que eu trouxe aqui de Bíblia é muito pequenininha. Neemias, capítulo 2, verso de número 11. Neemias 2, 11. Eu leio da nova versão transformadora. Diz assim: assim que cheguei, e Neemias dando o seu testemunho. Ele diz: assim que eu cheguei em Jerusalém, 3 dias depois, eu saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Eu não havia contado a ninguém, e pare e preste atenção. Eu não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração. Você sabe muito bem como a história começa. Neemias, quando ouve as notícias de que as portas da cidade estavam queimadas e os muros derrubados, o que ele faz? Ele chora, ele ora e jejua. Ele busca o espiritual. Mas logo depois que ele busca o espiritual, ele recebe uma direção de Deus. E ele está na presença do rei porque ele era copeiro. E o seu semblante estava triste. E o rei diz: por que o seu semblante está triste? E ele responde: como estaria eu feliz se a cidade dos meus pais está em ruínas e os meus irmãos vivem em minha vergonha? E aí o rei diz: o que eu posso fazer para te ajudar? E Neemias mostra a capacidade de você ser espiritual e estratégico. Ele diz: opa, consegui alguém para me ajudar em algo que eu entendi que Deus me chamou para fazer. Ele conta para o rei qual é a necessidade e o rei dá a ele cartas para que ele passe pelo lugar da mata, para que ele receba, além de livre acesso, madeiras para que fossem usadas na reconstrução das portas queimadas. Então Neemias, quando chega em Jerusalém e ele vê o monturo, ele vê as pedras derrubadas, ele vê as portas queimadas, ele não chega só com uma palavra de Deus revelada no seu coração. Ele chega com um plano, e com recursos, e com contatos, e com fontes. Tanto é de que quando ele chega, ele próprio testemunha, está aqui no verso de número 12. Eu não contei a ninguém o que o Senhor havia colocado no meu coração sobre os planos de Jerusalém. Ele diz: nem levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. E depois que escureceu, eu saí pela porta do vale, preste atenção, que agora é uma visão de administrador. Passei pelo poço do Chacal, fui até a porta do esterco para inspecionar, e ele foi inspecionar o muro de Jerusalém. Em outras palavras, eu como bom gestor, ele foi ver o que podia ser feito, o que podia ser recuperado, onde estava trinco, onde estava derrubado. Ele foi com um olhar não só agora de um homem espiritual, mas de alguém que foi identificar o que podia ser feito. O texto diz que ele foi ver o muro que tinha sido derrubado, as portas que haviam sido destruídas. Em seguida, verso 14, fui até a porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, eu subi pelo vale do Cedron e inspecionei os muros ali. Antes de voltar,
e entrar de novo pela porta do vale. Verso 16, os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu estava fazendo, pois não havia contado os meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam um trabalho. O que é que Neemias está aqui nos ensinando? E eu quero que você compreenda naquilo que é compartilhado nesse livro que leva o seu nome. Neemias tinha uma percepção muito clara de que antes de eu me dispor a fazer algo para expandir, para crescer, para a igreja multiplicar, eu preciso ver qual é a realidade e se ela é compatível com aquilo que o Senhor me confiou. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que aí não precisa de fé. Não. Quem foi que disse que a fé não deve andar de mãos dadas com o bom senso? O que tem de pastor cheio de fé e insensato não é brincadeira. Ah, mas a fé Deus vai fazer, eu creio que Deus proverá. Não. Veja que quando Neemias chega ali, ele já tinha um plano, ele já tinha recursos, ele já tinha uma direção, e ele não compartilha com ninguém, porque sabe qual é o problema? Se você, sem analisar, fala o que não sabe para os outros, você gera frustração. Neemias não fala com ninguém, ele não fala nem sequer para os oficiais, não chama nem o sacerdote. Primeiro ele foi ver se realmente o que Deus havia falado era compatível com aquilo que ele havia sido chamado para fazer. Eu vejo às vezes pastores e pessoas que eu sei estão cheias de boa vontade. Há uma iniciativa positiva, vamos fazer, vamos. Mas você vai ver que esse discurso de Neemias, porque logo no verso 17, ele então dirige-se ao povo e diz, eia, subamos e vamos reconstruir. Mas ele só disse isso depois de analisar em detalhes se dava ou não dava. Eu preciso avaliar antes de começar. Nenhum líder responsável age sem diagnóstico. Porque se você agir sem diagnóstico, você desperdiça energia. Faça um diagnóstico, faça um planejamento. Aonde que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer, qual o recurso que nós precisamos ter separado. Eu fui criado sobre uma administração e gestão dentro da igreja, que hoje eu pastoreio, a qual foi pastoreada pelo meu pai 38 anos. A qual nós fomos ensinados de que é muito melhor você primeiro guardar dinheiro e depois realizar a obra. Porque com dinheiro na mão, o negócio muda. O poder na negociação é outro. Óbvio que você não precisa ter o dinheiro todo. Às vezes Deus vai te dar para uma primeira fase. Mas você precisa ter bom senso para administrar com coerência. Porque Deus não é irresponsável. E muitas vezes agimos com uma irresponsabilidade administrativa e dizemos que foi Deus que mandou fazer. Deus está falando isso aí. E eu não. Isso é coisa da sua cabeça, você está louco. Os anjos lá discutindo que cara maluco. Eu falei, eu não botei nessa igreja. O senhor foi e chamou ele. Não, mas é que não é assim. Irresponsabilidade. Como é que nós podemos colocar isso em prática? Uma dica para você, é o que nós fazemos, é o que eu faço. Eu não estou aqui dizendo nada, e eu sei que tem aqui, quantos da igreja tem aqui presente? Eu disse que quem não viesse, eu depois não dava comida. Então eu pedi para eles virem no workshop. Tem aqui gente, e outros foram para lá, depois identifica quem não veio. Viu, Cléo? E sabem aqui, eu não estou falando, não é um discurso de teoria. Eu estou falando daquilo que nós vivemos. Está aqui o pastor que trabalha conosco na equipe, estou vendo, é o Antônio ali? Antônio, Fernando, a Pati, que é a nossa gestora de ministérios e trabalha muito diretamente com esses projetos de expansão, de construção. Você precisa, anote isso em algum lugar, por favor, faça um levantamento anual de tudo o que a sua igreja já possui. O que nós temos? Veja o que você tem, faça um inventário. Até onde, o que nós temos nas mãos? Eu vindo para cá,
E às vezes nós temos um certo até temor de dizer algumas coisas publicamente, mas como nós somos uma igreja transparente, eu vou dizer isso aqui um pouco mais à frente, sobre a importância de você tratar de uma forma clara para o povo o recurso que Ele deu, e você deve prestar contas a Deus e ao povo o recurso. Eu pedi para o nosso administrativo vir para cá, qual era o patrimônio imobiliário da igreja nos dias de hoje. 350 milhões de reais é o patrimônio da nossa igreja. Mas ele não foi construído da noite para o dia. Ele foi construído ao longo de décadas, com uma gestão responsável, com um planejamento coerente e usando com uma sensibilidade e com a ajuda de pessoas capazes, oportunidades que Deus dava para crescer. Se um dia você puder ir a Campinas, que é onde é a nossa igreja, você vai ver de que a igreja primeiro começa comprando uma fábrica antiga de elástico, que foi uma permuta na negociação do antigo templo, que ficava na avenida principal da cidade, mas nós tínhamos a dificuldade com o estacionamento. E Deus sabe da nossa necessidade, e nós começamos a orar e entendemos. O que temos hoje não é suficiente para que a igreja continue crescendo no mesmo ritmo que está. E começamos a olhar o que tem que fazer, lugar para parar carro. E nós fomos de uma forma estratégica comprando todas as casas que haviam ao redor da igreja, tudo. Não sobrou pedra sobre pedra. Porque nós comprávamos a casa e todo mundo achava que a casa ia ser usada para alguma coisa. A gente passava trator, e passou o trator nelas. Todas foram ao chão. E hoje é um estacionamento. E cerca de... Quantos anos atrás, Pati, que compramos o antigo vagalume? Uns 6 anos atrás, Antônio? 6, porque eu já estava como pastor na igreja. Compramos uma área que era impossível aos olhos de qualquer pessoa, tanto é que ninguém tinha o dinheiro suficiente para fazê-lo, senão nós, de 2.700 metros quadrados no centro da cidade de Campinas, para parar carro. Mas por que isso foi possível? Porque havia um levantamento do que tínhamos, nós mapeamos prédios, salas, equipamentos, veículos, qual é o custo fixo. Tem gente que não sabe o custo fixo da igreja, até porque a igreja não tem custo fixo. Não, o que é? Deus proverá. O nome do ministério financeiro da igreja é Jeová Jirê. Entra na sala do gestor, está lá, Jeová Jirê. Aí tem lá Abraão com seu filho olhando para ver se aparece um cordeiro. Porque ele está desesperado, querendo ver se em algum momento existe uma provisão sobrenatural, porque ele não pensou de uma forma responsável. Crie um plano de investimento. Crie um plano. Às vezes nós usamos argumentos para gestão pessoal, e talvez haja aqui pessoas muito mais capazes do que eu, e com certeza há, na questão de administração, de finanças, recursos. E você sabe que todo mundo, por mais que ganhe pouco, se puder pensar um pouquinho, pode guardar, nem se for um pouquinho por mês. Porque tudo é uma questão de prioridade. O que nós fazemos sempre? Todos os meses nós fazemos uma gestão e sabemos o custo fixo é esse. Nós temos uma gordura a qual nós podemos trabalhar nela, mas há sempre uma responsabilidade de guardar mais e acumular para algo que Deus vai fazer. Porque veja só, se você não tiver um plano de ação, você gasta o dinheiro com bobeira. O dinheiro vai embora. Você acaba gastando com besteira, porque todo dia, toda hora, aparece alguém de algum ministério na igreja, não sei se é assim na sua, e vem com uma nota fiscal dizendo, ó pastor, isso aqui, ó. Não, quando eu assumi, houve até um conflito da gestão, o pastor Antônio está aqui, trabalha conosco na tesouraria, havia assim, a regra era mais ou menos assim, quem chegava primeiro levava o dinheiro. Era assim, o recurso, aí o pessoal competia. O ministério chegou, eu cheguei lá e falei, acabou, não se gasta mais nada sem planejamento, o dinheiro aqui nós temos um propósito maior, vai aprovar, nós vamos saber se é prioridade, porque nós começamos a trabalhar com uma visão de todo,
com investimento, com planejamento. Dentro disso, o que é importante você dizer? Acho que tem outro lá. Defina prioridades com coragem. Você precisa entender isso, definir as suas prioridades com coragem. Eu disse isso aqui no início da nossa conversa, nesse workshop. Nem tudo pode ser feito ao mesmo tempo, mas tudo pode ser feito de forma coerente dentro de algum tempo. Nem tudo vai ser feito ao mesmo tempo, mas se você for organizado, você vai fazer tudo dentro de algum tempo. Nós acabamos de trocar, os meninos chegaram da mídia, porque o pessoal caro na igreja é som em mídia, hein, meus irmãos? Deus tenha misericórdia desse povo. Quando eles aparecem na minha frente, eu falo, Senhor te repreenda, sai daqui agora. E nos trouxeram, porque nós precisávamos atualizar o sistema de áudio da igreja. Aí eles nos apresentaram dizendo, pastor, tem que trocar a mesa de som do templo e tem que trocar a mesa de som da plataforma. E junto tem um sistema, porque nunca vem sozinho, sempre vem um com ele. Aí diz, não, aí eles apresentaram, eu falei, ó, a conta que vocês apresentaram é muito cara. Quanto é que custa só as mesas? R$1,5 milhão de reais, 2 mesas de som, irmão. Eu falei, Jesus, o anjo vai falar nessa mesa, tem alguma coisa. Mas aí o que a gente fez? Vamos estudar meios de se fazer. Aí nós fomos buscar recursos. Hoje há recursos, por exemplo, para a igreja, que você consegue importar diretamente com um radar. Você usa o recurso do radar e você compra direto do fabricante. E você elimina aquele que intermedia o negócio e ganha uma gordura em cima dele. Você só contrata um escritório que sabe fazer essa gestão de logística internacional e negociação de comércio interior, foi o que fizemos. E a mesa que nos custaria, as 2 mesas, o preço dela original era 3 milhões. Nós gastamos R$1,5 milhão. Mas por quê? Primeiro me apresenta. Me mostra os meios de nós pagarmos, quero saber. E aí nós vamos fazendo. Terminamos a mesa, agora tem que trocar o PA. E a gente vai fazendo, mas é tudo dentro de um tempo devido. Como é que eu faço isso? Quero te ajudar a entender. Eu só estou dizendo aqui para vocês o que nós fazemos. Anota aí. Liste o que é urgente, o que é importante e o que é adiável. Essas 3 coisas têm que estar claras na sua gestão de uma igreja local. O que é urgente? Isso é urgente. O que é urgente? É algo que vai impedir da igreja fluir num culto. Vai parar um ministério. É urgente. Isso é urgente. Pastor, queimou todos os microfones da igreja. É urgente. Como é que você vai fazer um culto sem microfone? Não tem hoje em dia, não tem jeito, dependendo da igreja. Dependendo do tamanho. Não, é urgente. Pastor, no verão nós tivemos uma situação que não estava no nosso planejamento de urgência, mas parou o ar-condicionado central da igreja. E nós não temos lá. A igreja, ela é selada, não só pelo Espírito, mas ela é selada também por causa de som, porque ela é dentro da cidade, cercada de prédios de apartamento. Então foi necessário fazer um tratamento acústico, inclusive a pastora Claudete está aqui, o pastor Paulo Brito, e ela que fez. Se você vê aquela beleza que é a igreja central, depois você olha lá, que todo aquele tratamento acústico, está aqui, é responsável. Se você precisa de alguém especialista em acústica de igreja, está aqui, que é a pastora Claudete, e fez há 26 anos atrás aquele projeto, e hoje continua lindo e maravilhoso. Ela é selada. O ar central parou no pico do verão. Meu irmão, era fogo do Espírito e fogo do verão caindo. O que tem que fazer? Tem que gastar. É nessa hora que você precisa entender que se você não tiver trabalhado com uma reserva para urgências e emergências, você está perdido. Então, defina o que é urgente. Depois defina o que é importante. Isso é importante, mas pode esperar. É importante. Nós não estamos dizendo que algo que algum ministério, alguma necessidade veio pedir não é importante. É importante. Mas você tem que definir aquela escala. E finalmente o que é adiável. Funciona. É algo que você vai procurar aperfeiçoar, você pode melhorar, mas é adiável.
Quando tiver um mês mais folgado, quando você tiver num período que a igreja conseguiu pagar o que é urgente e é importante, e sobrou no orçamento algo para fazer o que é adiável, você vai e faz. Porque se você gastar só com o adiável e que o importante, não vai ter dinheiro porque é urgente. Esse é o nosso problema, nós não pensamos assim, a gente só vai fazendo. Faz aí, irmão. E parece que esse pessoal que vem abordar, principalmente o pastor, eles vêm depois do culto. Já é assim na sua igreja também ou não? Acaba o culto, ele vem. Eu acho que é porque ele acha que você está mais tocado pela palavra. Eles vêm pedir coisa para comprar, para pagar, para fazer, quando o culto acaba. Sabe o que eu faço? Hoje eu não estou aqui para tratar de assunto administrativo. Nós viemos aqui para cultuar. Se você tem uma demanda, manda um e-mail para mim, manda lá para o administrativo, manda para o líder do seu ministério, manda para a Paty, que é a gestora, e ela vai trazer, mastiga e traz para eu saber se é urgente, se é importante ou se é adiável. Para você ter recurso suficiente, eu vou dizer algo aqui que pode parecer clichê, simples, mas é necessário para que você administre de uma forma sábia, para um crescimento mais efetivo. Corte o que é inútil. Meus amados irmãos, tem muita coisa que é gasta com os recursos da igreja de forma não coopera nada para a igreja. Há muito desperdício. Muito desperdício. Há um desperdício que, se nós não trabalharmos para identificá-lo, comprar melhor, você precisa aprender a comprar. Você não sabe comprar? Põe alguém para comprar melhor. Não é o primeiro orçamento que vem, é 2, 3. Eu fui comprador durante muitos anos, isso me ajudou muito na gestão, porque eu trabalhei secularmente como um comprador sênior em empresas. Então eu sei, não tem esse negócio de comprar. Meu irmão, a competição do mercado precisa, e tem gente que pensa assim, se é dinheiro da igreja, você não faz conta, você não pede orçamento. Infelizmente, nem até entre fornecedores da igreja existe transparência. Numa certa situação, tinha uma pessoa que servia algo, um produto, e fornecia para a igreja. Óbvio que eu não vou dizer o que é, porque senão eu vou expor a pessoa. E já passou, já faz algum tempo. Que ela só oferecia e ninguém perguntava o preço, mas a gente já compra dele, ele é aqui da igreja. Mas ele é daqui da igreja, ele quer enfiar a faca na igreja. Só porque ele é aqui da igreja? Não, pede um orçamento. Pediu um orçamento, descobrimos que o orçamento do irmão era 3 vezes mais alto que o do mercado. Eu falei, irmão, o Senhor tem misericórdia de ti, a tua alma está indo para o inferno. Você está roubando a igreja. Não cobra mais. Não, mas é porque ficou bicudo, tal. Mas, meu irmão, tem que saber o que é inútil. Administre com zelo, veja onde você está gastando. Água. Nós tínhamos lá uma situação que muita água, tinha um vazamento no cano. Tem gente que não olha nem a água. Peça para alguém. Quem é responsável pela gestão, eu não estou dizendo que essa é responsável do pastor, porque eu não fico vendo quanto que é a conta de água todo mês que chega, eu não fico lá esperando para ver qual é a conta. Aqui é o que em São Paulo, de água? Lá em Campinas é Sanasa. Qual é a empresa aqui? Sabesp. Eu não fico lá com a conta da Sabesp, gastou bastante. Mas quando vem o relatório do final do mês, a gente tem um comparativo. E descobriu-se de que numa das nossas unidades, onde fica a nossa escola, estava gastando água demais. Você vai atrás, identifique desperdícios, despesas inúteis, coisas que não cooperam em nada. Às vezes, nós tivemos aqui, o pastor Antônio é responsável por isso, começou a chegar umas despesas, nós lançamos lá como despesa de culto. Mas, meu irmão, vi um conta da padaria, que eu falava, meus irmãos, tem alguma coisa acontecendo, deve ter uma lombriga, uma sucuri no estômago desse pessoal que serve, porque o tanto está vindo de conta de padaria, e descobriu-se que, e o pastor Antônio que veio trazer essa informação, comprava-se muito e tinha gente que levava embora durante a semana. Olha os irmãos aqui levando pão de metro, ó, glória a Deus. Levava o lanche sobrava, e quando não levava embora, muito se jogava fora. Identifique os desperdícios. Falei para ele, ó, vê aí, faz as contas, pastor, está aqui, ótimo. Ninguém veio para a igreja para rodízio. Você, o Tom está com honra.
O voluntário, nós temos uma sala de voluntários, tem lá bebidas, refrigerante, água, suco, tem um salgadinho, mas é tudo numa medida coerente com a necessidade. Invista, e aprenda isso por gentileza, no que gera impacto no reino. Os recursos do reino devem ser usados em prol do reino. O que é que faz com que a sua igreja seja mais relevante no cumprimento do ministério que lhe foi confiado? É ali que você deve investir como prioridade. É ali. O nosso ministério, ele tem uma ênfase maior com crianças. É o forte da igreja. O ministério com crianças é muito forte. Muitas famílias vêm por causa do ministério de crianças. Eu conheço muitas igrejas que têm esse perfil. Todas as igrejas têm ministério infantil, mas nem todas. Tem alguém capaz, uma visão específica, uma estrutura. Invista naquilo que é relacionado para eficiência em prol do reino. Terceira coisa que a gente descobre aqui é que eu preciso não somente saber o que tenho, saber o que é desperdiçado, mas há uma palavra aqui que por vezes ela não é bem trabalhada no universo da igreja. É manutenção. Manter tudo que Deus te deu com excelência. Há pouco tempo atrás, e essa foi uma atitude da pastora Patrícia, que está aqui, ela identificou, porque a gente não consegue ver o pastor numa igreja, dependendo do tamanho que ela tem, ele não consegue ver tudo que está acontecendo. E quem roda mais essas questões ministeriais é ela. Ela disse, pastor, nós precisamos de alguém para contratar, para ser alguém que trabalha com manutenção geral, que fica vendo que falta ali, quebrou colar, alguma coisa aqui assim. E nós contratamos seu Tico, membro da igreja, alguém que sabia lidar com aquilo. E a gente trabalha com manutenção. Quando você mantém as coisas mais organizadas, elas se deterioram com mais dificuldade. Manutenção contínua. Saiu um negocinho ali, passa uma tinta. Pastor, tem um probleminha, ele dá uma apertada. É você olhar questões, porque você sempre vai manter a igreja, primeiro, com um aspecto de excelência e limpeza. A manutenção, ela é importante. O que Deus me deu, e anote essa frase, não pode deteriorar em minhas mãos. O que Deus colocou na minha mão tem que ser tratado com excelência e tem que cada dia mais ter aparência melhor, porque Deus confiou nas minhas mãos. Tem a manutenção na sua igreja, de tempo em tempo. Fala, nós vamos fazer uma manutenção. Você sabia que trabalhar com manutenção é mais barato do que você trabalhar com correção? Então nós temos, por exemplo, uma empresa, tem, quantos ar-condicionado splitter tem? Nós temos lá, 200 e, quase 300 splitter, ar-condicionado. É sala, nas nossas extensões. Então, ao invés da gente esperar um queimar, estourar, nós fizemos um contrato geral. Nós pagamos um valor pequeno, mensal, para que os aparelhos de ar estejam sempre num rodízio frequente. O cara vai, olha, verifica se a mangueira, se não está estourando ar, se não está vazando, se não está forçando a máquina, se o gás está à medida certa. E quando você faz essas coisas, primeiro, o rendimento da máquina funciona, estou falando de coisas práticas, porque o workshop é para isso. Quando você tem uma máquina de ar-condicionado funcionando em manutenção perfeita, primeiro, a energia é menor. Porque é igual geladeira velha, tira a geladeira com a borracha vazando. A geladeira está fazendo um S assim, ó. Não segura o ar gelado dentro da geladeira. O que vai acontecer com a geladeira? Vai consumir mais energia. Então, se você mantém uma manutenção constante, você vai gastar menos dinheiro para correção de problemas. Então, diminui a conta de luz, diminui o problema. Você tem o risco menor de parar um ar-condicionado no meio de uma aula de escola dominical, no meio de um culto. Antes, nós temos um sistema de ar grande e parou por causa disso. Descobrimos que não havia manutenção devida. Descobrimos que tinha uma hélice de um dos fancóis
O cara foi lá, arrancou e levou embora, estava funcionando sem, forçava a máquina não parou porque ela quebrou sozinha, ela foi mal cuidada. Trabalhe com manutenção, tenha isso em prática. Gestão de igreja, gente, é algo muito simples, mas necessário de você olhar para essas coisas, para que tudo trabalhe de uma forma excelente. Outra coisa que eu quero compartilhar com você, eu nem sei o que está no slide também, que eu mandei, eu não estou nem olhando, não sei, você anota de lá e anota o que eu ouço de cá também. Eu preciso correr porque eu só tenho mais 15 minutos. Gerencie as finanças com transparência. Gerencie as finanças da igreja com transparência. Você precisa aprender que uma liderança madura, ela não vive de sustos financeiros e nem de coisas que são colocadas debaixo do pano. Deus não confia nada nas mãos de alguém grande se essa pessoa não é transparente na administração dos recursos. Nós precisamos de que, ao liderar com transparência, tem que ter um orçamento e um relatório. Eu sei de pessoas que dizem, não, o povo não sabe, o povo confia. Não é uma questão de ele confiar, é uma questão de administrar com transparência. Dentro da nossa cultura, isso vem muito da nossa estrutura denominacional, porque nós somos uma igreja denominacional. Foi criado lá no início algo que ajudou e ajuda muito a nossa estrutura, a necessidade de apresentar publicamente as contas da igreja anualmente à igreja. Óbvio que ninguém vai ficar abrindo contas contábeis ponto a ponto, mas o que a gente faz? Quanto entrou no ano todo. As contas principais, não as subcontas, mas as contas principais de onde foi gasto, inclusive com prebenda de pastores. Tem lá, ó, gastou isso aqui com o pastor, gastou isso aqui com a administração, gastou isso aqui com missão, gastou isso aqui com compaixão, gastou, está lá. Mostra quanto entrou no ano, mostra quanto saiu no final do ano e mostra o que restou de saldo para o ano seguinte. E quando você tem uma gestão transparente, você tem a capacidade de apresentar isso sem medo, a ponto de, dentro da nossa cultura, a gente termina de apresentar o relatório e diz para uma congregação cheia de crente: alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sabe quantas pessoas levantam para fazer pergunta? Nenhuma. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você não tem medo de mostrar, as pessoas vão confiar. É feito com transparência. Crie um orçamento. Trabalhe, mostre, preste contas. Eu tenho medo de pastores que não prestam contas para alguém financeiramente. Eles são alvos fáceis para a cobiça, para o desvio de verbas do reino. Preste contas. Pode ter certeza que os escândalos que vêm financeiros, que você já deve ter ouvido aqui e acolá, no Brasil e fora dele, são frutos de estrutura onde não há transparência, onde não se presta conta. Lá nós prestamos conta de cada centavo, não só anualmente, mensalmente. Há um conselho da igreja que a nomenclatura usada por nós é junta de oficiais da igreja, aonde todos os meses, agora bimestralmente, porque nem todos conseguem chegar, nós agora fazemos a cada 2 meses. Pegamos os relatórios e aí sim abrimos as subcontas. Quanto gastou de água, quanto gastou de energia, quanto gastou com papel higiênico, quanto... Apresenta-se. E é um grupo mais ou menos de umas 50 e tantas pessoas. Homens, mulheres, das suas mais variadas funções e classes sociais. E pergunta: alguém tem alguma dúvida? Porque nós precisamos aprovar o relatório financeiro. Sabe por que isso é bom? Primeiro, tira dos meus ombros a responsabilidade sozinho de administrar o reino, porque eu sozinho não consigo. E eu digo para eles: ó, se errar, erra todo mundo, hein? Mas se acertar, acerta todo mundo. Presta-se contas. É muito melhor, e as pessoas cada dia mais querem estar envolvidas com igrejas sérias, não só
na pregação da palavra, mas na administração dos recursos do reino. Não gaste mais do que você entende de uma forma coerente e sobre conselhos daqueles que estão devidamente orientados a fazer, que você pode gastar. Anote uma frase. Essa frase, o dia que Deus me deu, ela bateu assim no meu coração de uma forma muito forte. E eu falei, poxa, que pancada. O altar não pode financiar o seu ego. Os recursos de Deus que vêm através das mãos da fidelidade e da generosidade do povo do Senhor não podem administrar o seu ego. O povo não pode pagar o preço de uma má gestão. Para de colocar a conta para os outros pagarem de coisas que você fez de forma irresponsável. Aí você passa para o povo. Ó, meus irmãos, nós temos aqui um desafio. Esse mês está apertado, então eu preciso que os irmãos... Ah, mas está apertado, tem uma coisa errada. Uma coisa é um mês ou outro, por exemplo, houve a pandemia. Na pandemia, qualquer pastor pensou, e agora? Como é que vai contribuir? A questão do Pix ainda era nova. Contribuição digital ainda era um desafio. Primeira coisa que eu fiz, mandei uma mensagem para os pastores todos da igreja. Nós temos que ser modelo para o povo. Até a situação voltar, a prebenda dos pastores está cortada em 50%. Vocês não estão saindo para fazer visita. Não pode visitar ninguém porque senão pega a Covid. Vocês não precisa comer. Tem alguns que estão precisando emagrecer. As despesas básicas vão se cobrir. Nós vamos dar o exemplo. Cortamos em 50%. Porque você não espera a água bater aqui. Quando a água começa a subir, você já, opa. Deixa eu dizer o que aconteceu. Quando Deus viu em nós a responsabilidade de dar exemplo, de administrar com transparência, e nós dizemos para o povo, nós não vamos ser pesados para a igreja. Pastores não podem ser pesados para a igreja. Devem ser honrados, pagos de uma forma boa, compatível com a realidade da igreja, mas não pode ser peso. Nós não vamos ser peso. 50% corta. E agora, é óbvio, eu disse, se alguém nesse intervalo tiver alguma necessidade específica, me fale. Nós vamos dar um jeito, mas nós vamos dar um exemplo. Sabe o que Deus fez? As maiores contribuições da igreja vieram durante a pandemia. Desde então, sabe o que aconteceu? As entradas da igreja não pararam de crescer. Porque Deus confia os recursos dele nas mãos daqueles que administram com zelo, com temor, com transparência, com honra e responsabilidade. Vamos caminhar para a gente ir para o fim, que está acabando o preço. O preço não, o tempo. O preço também está ruim. Você precisa de vez em quando vier alguma coisa para a sua cabeça, eu tenho feito isso e tem funcionado muito bem, meus irmãos. Responda essa pergunta todas as vezes que você tiver uma ideia para investimento de recursos da igreja. Essa é a pergunta que você precisa responder, anota ela aí. Ao fazer isso, vai servir o reino ou está alimentando o meu entusiasmo momentâneo? Você já percebeu que a maioria das nossas frustrações e remorsos vem de compras feitas pela emoção? Quem aqui já comprou alguma coisa emocionada e falou, meu Deus, eu preciso devolver isso aqui, eu não sei onde estava com a cabeça. E às vezes nós temos a mesma ideia com a igreja. Vou comprar uma van para a igreja, porque eu fui num lugar e eu vi uma van. Eu estive visitando a igreja de um amigo, ele tem uma van. Mas quem sabe a van, ela serve o propósito da igreja do seu amigo, mas a sua van é em vão para você. É uma van em vão. Aí o cara vai e vou comprar uma van. Aí a van está lá, seguro, IPVA,
Se você não tem imunidade, infelizmente o governo arruma jeito de tirar o direito da imunidade de IPVA. Sempre é uma luta, não sei como é que é. Se você conseguir um jeito mais fácil de conseguir, me fala, porque nós lá temos dificuldade até hoje. Combustível, aí você tem que pagar alguém para dirigir, a manutenção, e a van nada mais foi para pagar um entusiasmo seu. Aí depois de um tempo você tem que vender a van depreciou de valor. Você gastou dinheiro do seguro sem usar e a van só fica lá, ocupando espaço e não serve para nada. Eu preciso que você entenda de que todas as vezes que você faz algo, você tem que entender, isso vai trazer glória para o reino, vai servir as pessoas. Igreja é um lugar de servir as pessoas, não é de se servir delas. Quando você cria essa estrutura, Deus coloca mais na sua mão. Deus confia riquezas na mão daquele que sabe administrar riquezas com responsabilidade. Graças a Deus, o Senhor tem feito entre nós algo que tem surpreendido. Cada vez mais a igreja vai aumentando o seu patrimônio, a igreja vai aumentando a sua entrada, mas cada vez mais a responsabilidade aumenta e o temor também. E nós fazemos tudo para a glória de Deus. Quando você faz para a glória de Deus, Deus vai fazer você prosperar. E eu não estou dizendo prosperidade no sentido de enriquecimento. Ele vai te dar os recursos para que a sua igreja viva cada vez mais de forma avançando. Em último lugar, para eu ficar dentro do meu horário, falta 3 minutos, há algo que todos os pastores precisam aprender a fazer. E isso não pode ser um apelo, precisa ser ensino. Apelar publicamente para a contribuição não ajuda, em muitos casos inibe. Estou dizendo aqui minha visão, você pode ter a sua, estou dizendo, me chamaram aqui para eu falar da minha realidade. Eu vejo alguns lugares que as pessoas são quase obrigadas, ninguém é obrigado a dar nada na igreja. Cada um contribua, Paulo escreve aos Coríntios, segundo estiver disposto no seu coração. Não por ganância, tampouco por necessidade. Porque Deus ama quem dá não por persuasão, por convencimento, por obrigação. Tem gente que qualquer dia vai recolher oferta armado. Meus irmãos, ou contribui, ou perdeu. Mas você deve ensinar princípios de contribuição e generosidade na igreja. E isso deve ser algo da cultura da igreja e não só de um momento do culto. O generoso, ele precisa aprender a ser generoso não só no momento da oferta. Generosidade é um estilo de vida, não é um ato isolado. Cria cultura, o pastor que prega, que fala e que vive, que é exemplo, até para quem trabalha na tesouraria da igreja. Porque, deixa eu dizer uma coisa aqui para os colegas. Quem trabalha na tesouraria da igreja sabe se você contribui, se você é dizimista, se você é um ofertante generoso. E tire da sua cabeça a ideia de que assunto vai ficar confinado ali, porque a conversa roda. O pastor pede, mas ele que é bom não dá nada. O pastor fala para ser fiel no dízimo, mas puxa a fidelidade de um ano para ver como é que está. Lidere pelo exemplo, seja o mais generoso. Ensine e fale sobre isso. As pessoas veem em você a alegria de contribuir, a fidelidade no pouco, de você entregar o seu dízimo. Tem gente que diz assim, não, eu entrego, mas eu não quero que ninguém saiba. Eu quero que todo mundo saiba, porque eu quero liderar pelo exemplo. Eu mando, todas as vezes que eu entrego o meu dízimo, eu pego o comprovante, envio para a tesouraria. Está aqui o meu dízimo. Primeira coisa, bateu a prebenda do salário, é quase que automático. Lidere e seja um modelo de generosidade. Seja aquele que faz não por vanglória, mas por temor. Porque Deus não vai colocar nas mãos de ninguém recursos
os quais ele não participa na contribuição. Sabe o que eu aprendo com alguém, um pastor que é avarento? Se nem ele acredita naquilo que ele está fazendo e confia o seu recurso e o dinheiro e a sua fidelidade na oferta, na igreja que o Senhor lhe entregou para liderar, como é que ele espera que o povo seja generoso? Tem algumas coisas que, obviamente, acontecem no âmbito da gestão, mas elas são um reflexo do reino espiritual. Seja alguém que não tem do que se envergonhar, que Paulo escreve a Timóteo. Procura apresentar-se a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar. E ele diz, e que maneje bem a palavra da verdade. Mas ele diz, antes de manusear a palavra da verdade, seja alguém que não tem de se envergonhar. Seja alguém responsável. Eu poderia entrar aqui em outros assuntos, por exemplo, pastor com nome no SPC, no Serasa, o Senhor te repreenda também. Que conversa é essa? Se puxar a capivara do pastor, ele está endividado, é Bradesco, é Itaú, é Santander. Ele nem atende mais o telefone, não é cobrança. Seja zeloso, administre com temor, torna-te padrão dos fiéis. Na prática, no ensino e no zelo. Padrão. Irmão, se você colocar, e depois eu vou pedir para que o pessoal que está aqui cuidando da logística, eu vou pedir para que, eu não consegui abordar todos os temas, mas eu vou pedir para que seja enviado e disponibilizado o conteúdo, porque tem muitas coisas aqui que eu não abordei, mas que são muito úteis para você. A minha oração é que você entenda nessa tarde, de que não há segredos sobrenaturais para o desenvolvimento de uma igreja que se multiplica e cresce e que se mantém durante muito tempo. O problema é que tem ministérios que fazem assim, mas por não saberem como administrar aquilo que Deus confiou, parece rojão de virada do ano. Dura 15 minutos na praia de Copacabana. Depois você só vai ver o ano que vem. Não tem nada, só sobe e desaparece. Ministérios longevos, que continuam crescendo, pode ter certeza, por detrás deles tem duas coisas fundamentais: uma espiritualidade saudável e bíblica, e uma administração com santidade e com responsabilidade. Se você colocar isso em prática, se prepare, você vai multiplicar, sua igreja vai crescer. E Deus vai continuar confiando os recursos que vêm dEle, porque tudo é dEle. Davi disse isso, nós te entregamos com as nossas mãos, mas foi das tuas mãos que nós recebemos. Deus vai entregar o muito naquele que administra com temor. E eu espero ouvir falar daquilo que Deus está fazendo através da sua vida, cada dia mais e mais, para a glória de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, gente? Vamos ficar de pé. Estou aqui britanicamente no meu horário. Eu quero orar com você mais uma vez. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai eterno, nós confessamos aqui a nossa total dependência do Senhor. Ensina-nos a administrar com temor, com santidade, com responsabilidade, com capacidade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas que administram os recursos que são do Senhor, porque um dia prestaremos conta de tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Queremos ser servos zelosos, pessoas que administram com santidade, com reverência. Que esse conflito seja cada dia mais administrado pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito produza em nós essa percepção da necessidade de vivermos uma vida que seja referência e modelo para todos. Eu quero abençoar cada igreja aqui representada.
Orar pelos pastores e líderes, aqueles que administram e têm a responsabilidade de gerir as coisas que são do Senhor, que o Senhor dê a ele capacidade, entendimento do alto, sabedoria, Senhor, para que eles façam tudo para a tua glória. Livra-os, Senhor, do ego, da vanglória, de criar o seu próprio reino, mas que eles sejam cooperadores para o avanço do teu reino, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, cabeça da igreja, no nome de quem nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe você, obrigado. Nos vemos durante a conferência e obrigado por ter vindo.